irmão, minha irmã. Nunca rejeite um ensino sobre finança verdadeiro, genuíno. Não rejeite na sua alma. Aprenda a crescer nessa área com quem já encontrou lugares de liberdade em Deus para viver. Sabe, irmãos, eu sou o mais moço de 7 irmãos. Nós somos na minha casa em 4 homens, 3 mulheres. Meu pai era comerciante, tinha armazém. E sempre tem aquele filho que herda aquela veia do pai, né? Então eu tenho uma irmã. Eu acho que ela é 1, 2, 3. Eu acho que ela é a 4ª filha, mas também minha mãe tinha um filho todo ano, enfim. Porque minha mãe teve 11 filhos. Então, uns 2 nasceu morto, e um nasceu morto, o outro nasceu, viveu só 3 dias, o outro nasceu, viveu 7. Ela teve uma menina que morreu com 11 meses. Essa foi uma grande dor na casa, segundo ela conta e chora até hoje. Mas eu lembro que meu pai morreu e a minha irmã já tinha assumido essa veia do meu pai. Eu lembro, meu pai era um homem muito sério, muito... Minha irmã tinha 2 contas correntes, uma que ela prestava conta com meu pai e outra que ela tinha quase um caixa doce para poder, porque meu pai não tinha fé, não tinha aquela coragem que a minha irmã tinha. Minha irmã pegou a habilidade do meu pai, a ousadia que o meu pai não tinha, ela tinha. Por isso até mesmo depois que o meu pai morreu, que explodiu mesmo, que eles aumentaram muito. Eu lembro que os meus irmãos e as minhas irmãs, menos essa minha irmã, sempre tentavam corrigir essa minha irmã. Dizer que ela era muito boba, não sabia trabalhar. Mas ela, irmão, que comandava todo o comércio, ela que trocava o carro de todo mundo, ela que bancava todo mundo, e todos meus irmãos, minhas irmãs viviam querendo corrigir ela. Eu era o mais moço, pequenininho, eu já pensava, por que eles, ao invés de querer corrigir tanto a minha irmã, não aprende com ela para chegar onde ela chegou? Eu já me perguntava, eu era criança, me perguntava. Eu me perguntava. Às vezes, irmãos, ao invés de criticar quem está mais adiantado, seja humilde e aprenda e pergunte, cara, como é que você consegue chegar aí? Porque eu estou tão ocupado para ver os teus defeitos, para justificar a minha infrutificação, a minha falta de produtividade. Você já viu a esquerda, irmão, o movimento da esquerda no Brasil? Eles não trabalham para crescer, eles gastam tempo falando mal de quem cresce. Então seja livre desse espírito. Pode ver, eles não trabalham para crescer. Eles trabalham para achar um defeito de quem está crescendo. E todo mundo que está crescendo é o culpado da sua pequenez. Então, aprenda, vai para frente. Renove a sua mente. Não crie resistências. Uma das coisas que rouba a tua vida financeira, irmãos, a crítica, ela está diretamente ligada com o espírito da pobreza. Quem critica, quem é muito crítico, derrapa muito. Porque a crítica ela sempre está apoiada muito no orgulho. Quem lembra de Naamã? Alguém lembra de Naamã na Bíblia? Naamã tinha uma lepra. E essa lepra na Bíblia, a lepra de Naamã representava o orgulho. Mas pensa num homem que tinha fé. Entrou uma escrava para trabalhar na casa dele. E morando na casa, descobriu que ele tinha lepra. Falou com a esposa dele e disse, olha, se o meu senhor, o Naamã, o general do exército, se ele conhecesse um homem de Deus, um profeta que tem em Samaria, em Israel, ele era curado. A esposa falou para ele,
Aquele homem creu, irmão. Ele creu, ele tinha uma fé alta, uma fé grande. Ele creu que podia ser curado. E nessa fé, ele foi conversar com o rei dele, o rei da Síria. E o rei da Síria disse: meu filho, não posso fazer muita coisa por ti, mas eu posso mandar uma carta para o rei de Israel, de rei para rei. Essa carta tem peso. Você vai lá, o rei cura você. Irmãos, ele pela fé, ele creu na voz da escrava e foi até o seu rei. Agora ele saiu com uma carta do rei da Síria e pela fé ele foi até o rei de Israel. E no rei de Israel disse: meu filho, quem sou eu só sou um homem. Eu tenho o poder de tirar a vida de alguém, de curar uma pessoa. Mas o profeta Eliseu, sabendo disso, ou no espírito, já mandou um recado para o rei, porque o rei na hora ele pensou: esse rei da Síria quer confusão, ele quer briga. Já ficou todo preocupado. E o profeta mandou um recado para o rei de Israel, dizendo: por que você está preocupado, aflito, meu filho? Manda esse leproso aqui na minha casa, que ele vai saber que tem rei Israel, profeta Israel. Ele vai saber que quem vai dar jeito nele não é o rei não, é a igreja. Manda ele na igreja que ele vai ser curado. Irmão, pela fé, ele creu. E ele foi até a casa de Eliseu para ser curado. Entenda, um homem carregado de fé. Quando ele chegou lá, Eliseu não saiu nem para dar bom dia. Mandou um garoto de recado dizer para ele: meu filho, o teu problema é lepra, né? O profeta lá falou que o teu problema é lepra. Você mergulha 7 vezes no Rio Jordão e está curado. Rapaz, aquilo não, ele não deu conta, como diz o mineiro. Dou conta não. Ele disse: eu não dou conta não. Esse cara está pensando que está falando com o seu Zezinho, com lá do... Porque coitado de quem tem o nome de Zé, né, irmão? A gente sempre, quando quer diminuir, põe o Zezinho. E está pensando que está falando com quem? Eu sou o general do rei do exército da Síria. E no seu orgulho, ele ficou tão indignado que ele voltou. Estava na beira de receber a cura. Entenda? Pela fé, ele creu na voz de uma escrava. Pela fé, ele foi até o seu rei. Do seu rei, pela fé, ele foi até a casa do profeta. Ele chegou na beira da cura. Pelo orgulho, ele ia perdendo. Por quê? Porque o orgulho rouba o que a fé conquista. O orgulho tem o poder de roubar o que a fé tem o poder de conquistar. Tem humildade, irmão. Não critica, não. Aprende. Aprende com quem vai na frente, aprende com quem já rompeu. Às vezes é difícil para alguns de nós ver alguém começar menor no nosso lado e aumentar. Depois é difícil da gente aprender, porque a gente já foi maior ali. Aprende. Tem humildade para aprender. Tem humildade para ir. Quem lembra de Maria quando ficou grávida? Maria, ela sabia do que ela estava grávida. Ela não teve relação sexual. Maria, o anjo visitou ela e disse: você, a partir de agora, está grávida. De quem? Ah, coisa simples, um salvador do mundo. Como? Deus vai germinar dentro de você, Maria. Uau! Agora Maria já estava grávida de 3 meses, então ela já sabia agora, era verdade. Até agora ela tinha uma palavra, depois de 3 meses... ela viu o movimento dentro dela. Não, agora é verdade mesmo. Eu não tive sonho. Não foi a feijoada. Foi nada, foi Deus mesmo. Olha aqui, eu não deitei com nenhum homem. Agora eu sei que eu tenho um bebê aqui dentro. Depois de 3 meses ela tinha certeza absoluta. Aí Deus fala para Maria: Maria, sabe a tua prima Isabel? Ela está grávida de um profeta. Já tem 6 meses já a gravidez dela. Vai lá aprender com ela, que ela já está com 6 meses de gravidez, você só tem 3.
Ela está mais adiantada no processo. Vai lá aprender. Eu que não vou. Eu estou grávida do Filho de Deus. Ela está grávida de um profeta. Ela que vem aqui na minha casa. Ainda que o que você tenha seja poderoso, aprenda com quem está mais adiantado. Tenha humildade. Tenha humildade para aprender com quem está mais adiantado. Não deixa o orgulho conversar. Porque o orgulho não conversa com a gente. E quem está mais adiantado, o defeito de quem está mais adiantado, vai gritar mais diante dos nossos olhos do que a capacidade de eu aprender o adiantamento dele. Pelo amor de Deus, alguém fala alguma coisa que eu estou apavorado aqui, gente. Aprenda, irmão, não deixa o orgulho te roubar as coisas. Vamos ler a Bíblia. Gênesis, capítulo 50. Precisamos da tua presença e do fogo do teu Santo Espírito. Declaramos a tua vitória. Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais o teu amor, mais a tua unção, Senhor, mais o teu poder. Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais o teu amor, mais a tua unção, Senhor, mais o teu poder. Aleluia. Mais o teu poder. Te damos graças, Senhor. Te damos graças. Irmãos, entenda uma coisa. Um discipulado ofende. Um discipulado ofende. Uma mentoria ofende. Um pastoreio não ofende. Mas um discipulado ofende. Uma mentoria ofende. Por isso, meu Deus. Sabe, irmãos, olha na Bíblia como Deus se relaciona. Tem hora que Deus, quando você lê na Bíblia, quando a Bíblia diz assim, eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Bom, ali para de mimimi que não, você vai se ofender. Porque quem está conversando com você não é o pastor. Não é o bom pastor falando. Não é o mestre falando. Não é o Abba falando. É o Senhor dos Exércitos. Ele está falando numa guerra. Ele está conversando com um soldado. Ali não tem mimimi, ali não dá para cochilar, ali não dá para estar emocionado, ali não tem sentimento. Você está numa guerra, meu filho. Aqui é a espada. Ou você se alinha para não morrer, ou você mata ou você morre. É isso que diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando com o soldado, ele não está falando com o filhotinho.
É preciso entender uma coisa que eu chamo de jurisdição relacional. Se você não entender em que jurisdição você está, numa relação com quem você está aprendendo, Maria engravidou do Salvador do mundo. Irmãos, quem você acha que criou dentro de Jesus uma consciência que Ele era o Filho de Deus? Hein? Mas óbvio, todo dia, meu irmão, todo dia, desde pequenininho, Jesus ouviu: filho, vem cá, deixa a mãe te falar uma coisa. Você é o Filho de Deus. Você não foi gerado. Quando Jesus já podia entender, aos seus 10 ou 11 ou 12 anos, sei lá quando, que o judeu na tradição explicava para um filho, de como via um filho que era por meio de uma relação sexual. Jesus, vem cá. Agora você já sabe que não é mais a abelha que coloca um pólen na florzinha. Agora que você sabe que um filho nasce de uma relação sexual, deixa eu te dizer, quem me fecundou foi Deus. Você nasceu, você é filho de Deus, você não veio de uma relação sexual. E Jesus passou a dedicar, a estudar a Torá e todas as profecias. E ele foi vendo que tudo que a profecia falava sobre o Messias, dava exatamente no dia que ele nasceu, como as coisas aconteceram, indo para lá, indo para cá. E um dia ele entendeu: eu sou o Filho de Deus. Até que um dia ele vai ser batizado, uma voz do céu, o céu rasga e uma voz entra e diz: esse é o meu Filho de Deus, esse é o meu Filho muito amado, em quem tenho prazer. Ali ele foi cheio do Espírito, ele foi para o deserto ser tentado por Satanás, ele venceu o que Adão não venceu, ele volta para casa e diz: mãe, sabe que você me falou a vida toda? Sei. Pois é, agora eu vou atuar como exatamente você me falou. Agora eu estou autorizado a me mover como filho de Deus. Até aqui eu tinha autoridade de um filho de Deus, mas eu não tinha autorização para se mover nisso. Só que agora, tudo que você me falou, agora eu fui autorizado. Então agora o meu pai, eu vou andar como o Messias, o Filho de Deus vivo. Sai dali, vai para um casamento, falta o vinho. A mãe de Jesus disse assim: acabou o vinho, já que você agora está autorizado a fazer milagre, então aproveita, porque faltou vinho aqui. O que tenho eu contigo, mulher? Jesus estava dizendo: mãe, agora você não está falando com o seu filho, você está conversando com o Filho de Deus, o Messias autorizado para andar na voz do meu pai. Se você não entender isso, você vai se ofender comigo, porque a nossa jurisdição relacional mudou. Nesse momento eu não sou teu filho aqui, nesse momento eu sou Messias. Se você não compreender isso, você vai se ferir. Você vai dizer: criei, ai meu Deus, eu cuidei tanto, passei perigo no Egito. Você vai se ofender. Uma mentoria ofende, um discipulado ofende. Se você resistir a uma correção de Deus, a um ensino de Deus, ou quem quiser que Deus use para isso, quantos lembram que Jesus beijou Judas no rosto? Quantos lembram? Quantos lembram que Jesus chamou Judas de amigo? Quantos lembram que Jesus chamou Pedro de diabo? Qual que era o normal? Chamar Judas de diabo e Pedro de amigo. Judas nunca entregou o coração para Jesus discipular. Pedro sim. Então, se você está debaixo de um discipulado, se prepare para ouvir: para trás de mim, Satanás. Senão, você vai ganhar beijo no rosto uma vida toda. Nunca vai se ofender, mas não entra, não cresce, não desenvolve. Fala para a pessoa que está do teu lado assim: ó, está na hora dele ir embora mesmo. Melhor.
Meu irmão, a gente precisa crescer, não é verdade? Porque Deus quer conferir coisas a nós. Capítulo 50 de Gênesis. Vendo, versículo 15, me perdoa, gente. Vou esperar você achar o 15. Versículo 15: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus e teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente conviva. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, a vossos filhos. E assim consolou o coração, eles falou. Uau! Eu gostaria de refletir um pouquinho sobre esse momento, porque aqui já passou uma jornada grande. José, filho de Jacó, que tinha 11 irmãos, aos seus 17 anos, ele tinha ganho do pai uma vestes colorida. Todos os irmãos sabiam que o pai tinha colocado um sinal sobre ele, um destaque. Ele recebeu aquelas vestes coloridas por causa da sua jovialidade. Ele não soube também lidar com aquilo direito. Ele falou que teve um sonho, e teve mesmo, que 11 feixes se prostravam diante do feixe dele. Ele viu 11 feixes, 11 molhos de canas ou de varas. E os 11, o dele ficava em pé e os outros 11 se prostravam diante dele. Não precisava ter revelação de sonho para ele dizer que um dia os 11 irmãos iam se prostrar diante dele. E depois o sonho dele foi mais instigante ainda. Ele sonhou que o sol e a lua se prostravam diante dele. Foi a hora que o pai dele disse: menos, meu filho, será que até teu pai e tua mãe vão se prostrar diante de ti? Mas Deus mostrou. E aquilo trazia ódio para os seus irmãos. Até que um dia o pai mandou José visitar os seus irmãos no campo, saber se estava tudo bem na roça. Só que ele estava com aquelas vestes coloridas que o pai havia dado. Os irmãos ficaram muito irados. Disse: hoje é o nosso dia. Lá vem o sonhador. Rasgaram as vestes dele inteira e jogaram ele numa cisterna. Aí um lá teve misericórdia e disse: gente, ele vai morrer aí. Vai dar problema, porque nós vamos ser culpados da morte dele. Não, então... Estava passando uma caravana, acho que de medianitas, amalequitas, se eu não me engano, indo para o Egito. Eles venderam ele como escravo, mataram um animal no caminho, jogaram sangue na roupa rasgada dele e disseram para ele: olha, meu filho, para o pai, ó pai, uma besta fera avançou nele. Aquelas vestes coloridas indicavam não o começo da vida de José, mas o fim da vida de José.
Quando um homem, uma mulher de Deus tem um selo de Deus, uma marca de Deus sobre a vida dele, não se ofenda se os seus irmãos rasgar suas vestes. Mas José foi trilhar um caminho dentro do Egito, debaixo da agenda de Deus, debaixo do calendário de Deus. José se tornou escravo. Por quê? José foi jogado numa vala, perdeu as vestes coloridas porque os irmãos já rasgaram. José se tornou um escravo no Egito porque os irmãos o venderam, o traíram. José ficou na cadeia no Egito por muito tempo. José viveu muitas coisas ruins que você sabe. E cada coisa ruim que ele vivia, cada dia longe do seu pai, cada dia longe da sua família, cada dia, semana, meses na cadeia, dentro de um Egito, lembrando de estava ali por causa dos irmãos. Mas ele entrou num lugar em Deus, perdoou e saiu, e acabou se tornando uma pessoa grande no Egito. Depois de Faraó, ele se tornou o primeiro homem do Egito. Então ele entendeu que ele passou todo o tempo na agenda de Deus. Um dia veio fome sobre a terra. Um dia o Faraó teve um sonho que foi o salto de José. 7 vacas gordas que comiam 7 vacas magras. Ninguém sabia interpretar o sonho. José interpretou e disse para o Faraó: olha, meu filho, Faraó, é o seguinte: 7 vacas gordas significa 7 anos de muita fartura, e 7 vacas magras significa que vai vir 7 anos depois de muita escassez. E no sonho, agora eu lembrei o sonho certo. No sonho, as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, indicando que aqueles 7 anos depois de escassez ia destruir muito mais do que foi acumulado nos 7 anos primeiros. José disse: ó, o sonho significa assim, assim, assim. Faça o seguinte: acumule-nos, crie celeiros, guarde sementes, para que os 7 anos da vaca magra não engula esse tempo, e você pode prosperar nesse tempo. E o Faraó diz: quem poderia fazer isso, senão você mesmo, que tem a revelação e a sabedoria do céu? E ele se tornou o maior homem no Egito depois de Faraó. Quando a fome atingiu toda a terra, nos 7 anos, a fome também bateu aonde Jacó morava, aonde os filhos de Jacó moravam. E eles foram buscar no Egito comida. E calhou certinho que eles foram dar na mesa onde José estava distribuindo a comida. José reconheceu os irmãos. Só que José já agora com coroa, depois de muitos anos, eles não reconheceram José. Confeições, pintura, maquiagem do Egito e tudo mais. Ali José se dá a conhecer. Ali é um perdão muito lindo que acontece. Eles mandam buscar o pai. José perdoa os 11 irmãos. O pai de José também vem para o Egito. José era poderoso no Egito. José deu terra para os 11 irmãos. José deu casa para os 11 irmãos. José deu emprego para os 11 irmãos. Deu terra, deu lavoura para todo mundo. Agora, anos depois, seus 11 irmãos, protegidos por José, guardados por José, perdoados por José, próspero por causa de José, com as suas terras, com seus gados, os seus filhos, garantido o seu futuro, o pai de José morre. Jacó morre. Quando Jacó morre, os 11 se juntam e dizem: gente, nosso pai morreu. Agora chegou o momento que José vai se vingar da gente. José agora vai se vingar. Agora chegou a hora de José dar o troco, que nosso pai morreu. Ele é poderoso aqui. Ele é quem manda matar, manda soltar, manda prender. Chegou a nossa hora. Olha a faca. Vamos fazer um combinado entre nós. Vamos dizer para José que o pai, no último momento, no leito de morte, ele fez um pedido. Ele disse: peça a José
para guardar em vida, em proteção, seus 11 irmãos. Então eles se combinaram e foram até José. E disseram: olha, José, na hora que o pai estava para morrer, você não estava lá no momento, no leito de morte, ele fez um pedido. Ele disse para você não retribuir nenhum mal, no mal que a gente já te fez lá atrás, para vocês não levar isso em conta, porque o pai pediu para você guardar a gente em vida aqui. Versículo 17. Assim direis a José, que seria a voz do pai, né? Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Pois agora te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, os servos de teu pai. José chorou enquanto falava. Uau! Por que José chorou aqui, irmãos? Entenda, José chegou onde chegou, não foi porque não teve dificuldade. José chegou onde chegou, não foi porque nunca foi traído. José chegou onde chegou, não é porque nunca foi enganado. José chegou onde chegou, não é porque nunca foi roubado. José chegou onde chegou, não é porque tudo deu certo na vida dele. José chegou onde chegou porque ele teve favores. Não, irmãos. José chegou onde chegou porque ele superou dentro do seu interior o que foi feito, o que ele viveu de ruim. Só que agora, depois de ter perdoado os irmãos, prosperado os irmãos, dado casa para os irmãos, dado terra para os irmãos, dado gado, dado lavoura, garantido o futuro de cada sobrinho. Os irmãos, quando o pai morre, se combinam para falar isso para ele. Ele chorou, irmão. Ele não chorou por causa dele. Ele chorou por causa dos irmãos. Ele chorou por causa dos irmãos. As lágrimas desceram. José olhou para si e disse: eu não acredito. Eu perdoei a cada um. Eu trouxe eles para dentro do Egito. Eu dei casa para cada um, eu dei terra para cada um, eu dei lavoura para cada um. Eu não tenho mais o que fazer de bem para esses caras. Agora eles estão achando que meu pai morreu, eu vou matá-los. Todo esse tempo só se relacionaram com os meus benefícios, nunca conheceram o meu coração. Todo esse tempo só se relacionaram com o que as mãos minhas podiam dar. Nunca se relacionaram com o meu coração. Nunca conheceram quem eu sou. José não chorou por causa de José. José chorou, irmão, por causa da condição deles. De ver os irmãos naquele mesmo cativeiro de amargura, de inveja. Nunca conseguiram sair daquele lugar. De ver alguém um pouco melhor, e as feridas de rejeição, gritavam, agora estavam velhos, experientes, vividos, mas eram os mesmos meninos, nas mesmas cadeias, presos igual. Agora eram ricos, mas não tinha prosperidade. Tinham dinheiro, mas não tinham vida. Seu coração, suas mentes. José disse: eu não posso acreditar. Esse tempo todo se relacionaram com o que eu podia dar, mas nunca se relacionaram com o meu coração. O que eles pensam sobre mim ainda eu não posso imaginar. Tem gente que talvez vai se relacionar com o que você pode dar uma vida toda, nunca vai conhecer teu coração. Que você pode estar numa igreja se relacionando com Deus uma vida toda por aquilo que Ele pode dar, mas nunca conheceu o coração, o amor de Deus, a força do seu perdão. E é tão interessante como que José alcançou esses lugares, como ele chegou. Olha como ele responde, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram diante dele, eis aqui os teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus?
Agora olha o versículo 20. Vós, na verdade, intentastes todo o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, olha o que é a postura de uma pessoa sarada, curada. Sabe, Miguel? Ele não disse assim, não, gente, tudo bem, não foi nada. Ah, esquece. Não, irmão. Ele não tinha uma fuga psicológica. Ele não vivia fora de uma realidade. Ele disse, olha, o que vocês fizeram foi mal. O mal que vocês me fizeram foi mal. Porque doeu muito. Doeu e doeu muito. Machucou e machucou muito. Por muitas vezes eu estive no limiar de acreditar nas mentiras do diabo, de abraçar dor, de abraçar amargura. Mas eu entendi uma coisa, eu não estava na agenda de vocês, eu estava na agenda de Deus. Cada dor que eu passei estava me preparando para viver o que eu vivo hoje. Cada traição que eu passei estava me preparando para entender o preço que Jesus pagou na cruz. Obrigado, irmão. Eu nunca tive, eu não estou aqui por causa do mal de vocês, não. O mal de vocês só me trouxe aqui, porque o mal de vocês estava na agenda de Deus. Se você é de Deus, irmão, você está na agenda de Deus. Quem te enganou estava na agenda de Deus. Quem te feriu estava na agenda de Deus. Quem te fechou a porta estava na agenda de Deus. Quem te rejeitou estava na agenda de Deus. Não atribua ao diabo a nada. Todo tempo ele está te preparando para você assumir lugares altos no Egito. Não atribua ao diabo a sua vida. Não coloque culpa. Não esconda o seu fracasso na maldade de ninguém. Se levante por meio deles. Na verdade, o mal que vocês fizeram, Deus tornou isso em bem, para que eu possa vir na frente e preservar a vida de muitos, inclusive a de vocês. Por isso, na minha composição musical, na composição musical de José, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai ter o perdão que me negou, vai ter a ajuda que me negou, vai ter a misericórdia que me negou. Eu venci isso tudo. Sabe o que é um remanescente? É um sobrevivente. É alguém que se deixa ser lapidado por Deus. É alguém que não atribui o diabo. Você não está na mão do diabo. Você não está na mão do diabo. Você fez um concurso e não passou. E depois você descobriu que quem entrou no seu lugar estava tudo esquematizado. Já estava tudo combinado. Não importa a maldade que foi feita. Você não está na mão do diabo. Você está na mão de Deus. Se você anda na agenda de Deus, todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Ele está te preparando para que você conserve a vida de muitos, inclusive aqueles que te machucaram. Agora, irmãos, eu gostaria que você pensasse. Deixa eu ver o versículo aqui. Não precisa mais ler. Eu queria que você pensasse sobre a condição dos irmãos de José. Quando o pai de José morreu, ele disse, gente, agora chegou a hora de José se vingar. Porque José está com poder, José está com o trono, nós estamos na mão dele, e o que podia reter a vingança dele era o nosso pai morreu, agora ele vai se vingar da gente. E José chorou por causa disso, irmão.
Sabe por quê, meu pastor Vladimir? Que eles pensaram que José agora se vinga deles? Porque é o que eles fariam se estivessem no lugar de José. Tem muita gente que pensa o que pensa de você, irmão. É a partir da mente dele, é a partir da cabeça dele. Por isso você não pode viver a partir do que as pessoas pensam. Eles pensaram isso porque era o que eles fariam se estivessem no lugar. Não adianta. Pessoa que não é resolvida, se o coração não é curado por Deus, se aquilo que viveu de ruim, se as crises não são entendidas, se você não sai da crise, meu Deus, você escolhe, irmãos, ou você se ofende ou você aprende. Às vezes, irmãos, um WhatsApp que você manda. Por isso que é tão ruim, às vezes, se comunicar por meio de WhatsApp escrito. Você já viu, Miguel? Sabe por quê? A pessoa lê e interpreta do jeito que ela está. Ela não lê e interpreta da maneira que você está. É o teu estado que define as coisas. É o teu estado que define se o outro é bom, se o outro é ruim. É o teu estado que define se as coisas tão difíceis ou tão fáceis. Porque no mesmo lugar que você diz, não dá, que é muito difícil, nesse mesmo lugar tem gente prosperando. Nesse mesmo lugar tem gente prosperando. Escolha ser livre na sua mente. Escolha ser livre no seu coração. Escolha não dar culpado para nada da falta dos teus avanços. Escolha não culpar ninguém pelos teus fracassos. Escolha não culpar ninguém. Eu não estou aqui porque não me deram oportunidade. Eu não consegui isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não fui mais longe porque eu não estou no lugar do meu primo. Meu tio é que é rico, meu pai é que é pobre. Irmãos, escolha viver livre de tudo aquilo que te convence que não dá por causa de uma coisa que está do lado de fora, porque Deus te fez vencedor do lado de dentro, cara. Porque nem a morte, nem a vida, nem o que era, nem o que vai ser, nada pode te separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo: olha, gente, se vocês ofertar, eu vou viver, eu não vou ter necessidade. Se vocês não ofertar, eu também não vou ter necessidade. E saiba de uma coisa: ainda que eu passe necessidade, quer na necessidade, quer na fartura, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escolha ser livre. Desencalhe dos argumentos, desencalhe das desculpas, desencalhe dos motivos que você acredita que eles são a causa de você não prosseguir, não prosperar, não conquistar. Desencalhe disso. Tem uma forma diferente de pensar. Uma pastora que perdeu um filho, muito moço. Quando ela chegou no lugar, o assunto era a perda de um outro filho de outra pessoa. E ela foi mencionada ali na hora, assim: a pastora sabe bem o que é perder um filho. Ela disse: não, eu não sei. Desculpa, me falaram que a senhora tinha perdido um filho. Perde filho quem não sabe onde o filho está. O meu filho morreu, mas eu não perdi, eu sei onde ele está. Só perde filho quem não sabe onde o filho está, irmão. Você pode estar com o filho vivo e não saber onde está, você perdeu. Mas quem perdeu um filho para o Senhor, se ele morreu no Senhor, se ele morreu na sua tenra idade, você sabe onde ele está, então você não perdeu. Só perde. Sabe, irmãos, alguém que encontra em Deus a forma correta de pensar as coisas. No calendário de Deus, na agenda de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquele que temem a Deus, que amam a Deus, que vive na agenda de Deus. Porque na agenda de Deus, a porta aberta é Ele, mas a fechada também. Na agenda de Deus,
A tempestade é Ele, mas a brisa suave também. O vendaval é Ele, a brisa suave é Ele. Na agenda de Deus, irmão, você não está perdido. Escolha ser livre. Ontem um pastor conversava comigo sobre a dificuldade que está tendo para com o seu filho, porque não recebeu isso do seu pai. Eu posso entender. Isso é uma boa palavra, mas não é a verdade de Deus. Por que não é a verdade de Deus? Porque uma das coisas que o Evangelho te concede é você dar ao outro o que você não recebeu. Em Deus você pode dar o que você não recebeu. Você pode dar o perdão que lhe foi negado. Você pode estender a mão que lhe foi negada. Quando tentaram matar Jesus, disseram: vieram para te prender, Senhor. Não vieram para me prender. Eu estive no meio deles até agora, não me prenderam. Agora sou eu que estou me entregando. Porque a vida do Filho do Homem ninguém tira, Ele mesmo a dá. Porque a vida do Filho do Homem não está na mão do homem, está na mão de Deus. Não atribua, irmãos, ao diabo ou quem quer que seja. Eu e você estamos na mão de Deus. Se estamos em guerra com o diabo, estamos sendo treinados. Mas como eles pensavam na mente deles, lá atrás, eles estavam, depois de muitos anos, estavam com a mesma mente, Roberto. Com aquela mesma mente cativa. Aquela mesma barreira com o irmão. José já adiantado. O cara que foi traído, enganado, vendido, estava livre. Os que fizeram mal estavam presos. Na sua mente, irmão, eles estavam do mesmo jeito. Você não consegue convencer uma alma amargurada, uma pessoa amargurada, uma alma rejeitada, uma pessoa que tem aquela carência de rejeição, irmão. Se você não cumprimenta, você rejeitou. Se você faz cara feia, ela sente-se rejeitada. Se você sorri, ela acha que você está debochando, mas porque o problema está nela. Seja livre. Avance na sua vida. Será que a gente, irmãos, precisa sempre ir na África, ver os vídeos da África, para a gente ter gratidão, para a gente ver que não sofre, que tem gente mais sofrendo? Construa a sua vida com liberdade. Seja por onde passar e como passar, escolha. Escolha ir mais longe. Escolha ser livre. Como diz um pastor, numa pregação dele, nosso querido lá de Brasília, tem uma palavra que ele prega, eu não ouvi, mas eu ouvi o título sobre excesso de passado. Pessoas que têm excesso de passado, nunca se livra. Não adianta, irmãos, quando nós estamos com um problema, não adianta. Se o problema está em mim, não adianta. Eu posso me mudar para o Japão, o problema está dentro de mim, ele vai junto. Ele é maquiado na minha novidade, na minha chegada, mas a seu tempo ele me pega de volta. Por isso, seja livre. Você sabe, se você anda na vibe de José, ou você anda na vibe dos irmãos de José. Irmão, José chorou. Ele não chorou porque ele estava com problema. Ele chorou de olhar para os irmãos e disse: ó, eu consegui ajudar eles por fora, mas eu não consegui ajudar eles por dentro. Por dentro eles continuam passando fome. Por dentro. José essa hora chorou. Sabe por que José chorou? José pensou assim: eu vou morrer, eles vão virar escravo. José viveu no Egito, irmãos, e sempre foi livre. Sempre foi livre.
aquela geração que saiu do Egito continuou escrava. Eu não quero me estender, não quero prolongar. Eu quero cumprir minha fala. Eu falei que hoje a gente ia ser um pouco mais breve. Mas eu quero permitir que o Senhor nos arranque desses lugares. Sabe, sempre vai ter quem te ofenda, sempre vai ter quem te engane, sempre vai ter quem minta, sempre vai ter quem traia, sempre vai existir quem comunique algo negativo sobre você. Mas o seu lugar em Deus, de se desvencilhar disso e saber que em tudo e em todas as coisas compete para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você pode perguntar: pastor, mas eu vivi tal coisa. Você tem certeza que isso vai competir para o meu bem? Porque eu amo a Deus. Você já morreu, irmão? Está vivo? O que a Bíblia diz? Todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa coisa pode não fazer sentido hoje, porque todas as coisas ainda não foram vividas. Quando todas as coisas se completarem, então nós vamos olhar para trás e vamos ver que todas as coisas competiram para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu não posso pensar. José disse: eles estão relacionando com as minhas mãos, mas nunca conseguiram entender meu coração. Quantos lembram quando Jesus tentou lavar os pés dos seus discípulos? Lembra disso, Miguel? Pedro não entendeu. Pedro disse: não, Senhor, meus pés você não lava. Irmãos, o Deus encarnado estava lavando um pé de um homem. Um mestre lavando o pé do seu discípulo, entregando ali uma medida de amor, uma prova de amor tão grande. E o discípulo disse: não, o Senhor não lava. E Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora, você não entende? Mas um dia entenderás. Nunca espere, Miguel, que as pessoas que você ajuda hoje compreendam ou entendam a medida de amor sacrificial que você dispensa para elas. Um dia elas vão entender. Depois de falar mal de você, depois de enganar, depois de jogar fora muitas coisas que você deu, depois de tratar vil, tantas coisas preciosas que você entregou, o tempo que muitas vezes você pode estar ganhando valores altos, que você entrega, que você dedica, e no outro dia vai ver que aquilo praticamente não serviu para nada. Depois de muitas coisas, eles vão compreender o amor que você entrega hoje. Não espere que as pessoas entendam hoje o amor, o sacrifício que você entrega a elas. Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora você não entende, mas um dia, Pedro, você vai entender. Quando você chegar no ápice, que você me negar, que o diabo tentar convencer você de tirar a sua vida, e você entender que ainda você tem o meu perdão, o meu amor, você vai entender. Irmãos, não espere que o seu marido entenda o amor que você dedica a ele. Não espere hoje que a sua esposa entenda o amor que você dedica. Não espere hoje, irmãos, que seu filho entenda o quanto que você dedica a ele de amor, de sacrifício. Mas um dia entenderá. Fica de pé comigo. Eu quero orar. Sabe, o sentimento que eu tenho, que uma unção aqui, que eu estou tentando discernir. As pessoas que estão presas, cativa ainda, daquilo que já viveram, que já passaram, que já sofreram de coisas ruins, ou que até mesmo praticaram o que não devia. Seja livre. Até mesmo alguns tropeços, por fim, acabam colaborando
para a gente entender uma medida de misericórdia que a gente se negava a entender até precisar dela. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que sabe que dentro do teu interior há uma mexida do Espírito. Na verdade, se você pudesse gritar, você gritava. Eu quero orar com você. Se você quiser vir aqui, eu quero orar com você. Ele está arrancando algumas pessoas de alguns cativeiros aqui. Então me tira o medo. Pode chegar mais para frente, por favor. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender e que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Vamos de novo. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram. Sim! E vão ficar lá até te encontrar. Sim! Eu vou entrar na casa. e vão fazer morada. Me ajude com a letra. E vou ficar lá até te encontrar. Subir o monte que muitos desistiram. E vou ficar lá Até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me
dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Ouça-me, deixa eu me ouvir agora. Ruth, não para, Ruth, continua. Raabe, não desista, continue crendo. Lázaro, vem para fora. Filho pródigo, volte. Não me fale do seu momento, deixa eu te falar de como você pode acabar. O seu momento pode estar ruim, o seu passado pode não ser o melhor. Não é como foi ou como está sendo, mas é como pode ficar, é como Ele pode deixar. Olha para mim, não está em jogo, não está em jogo mais 40, 50 anos, ou 20, ou 15, ou 30 que você tem de vida. Está em jogo uma eternidade que te espera. Irmão, olha para mim, por favor. Tem uma eternidade que me espera. Sabe, quando eu rejeito a pornografia, não é porque eu sou santo, não é porque eu não sou tentado, é porque tem uma eternidade que me espera. Quando eu tenho motivos para devolver uma ofensa, quando está na minha mão retribuir uma ira, eu não faço porque eu sou bom, eu não faço porque eu não sou tentado, não, é porque tem uma eternidade que te espera. Por melhor que seja a sua vida nessa terra, não tem nada comparável ao que te espera. Por pior que seja a sua vida nessa terra, não tem nada nesse mundo pode se comparar com a eternidade que te espera. Ah, olha para mim, se Deus pode salvar um estuprador, um traficante, um ladrão, um bandido, um assassino, no último suspiro de morte, por que a minha e a sua vida ainda precisa estar em tribulação? Volte agora, se alinha agora, se ajuste agora. Eu te arranco desse lugar de amargura, eu te arranco desse lugar de desistência, eu te arranco desse lugar de desistência. Vem, 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 Lázaro, 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 vem, 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 vem. Sim, vem pra fora, vem sem medo. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te Eu declaro, eu vejo resgates acontecendo aqui. Eu quero declarar no nome do Senhor resgates, ajustes, firmeza no seu interior. Eu quero declarar que você não vai cochear mais em dois pensamentos. Não, você vai se firmar nos pensamentos da justiça. Sim, eu declaro, Senhor, libera os teus anjos, Deus. Libera os teus anjos, Senhor. Corta a cabeça de principados. Desfaz, Senhor, laços de iniquidade. Senhor, anula as palavras profanas. Senhor, libera o teu povo. Batiza a mente do teu povo.
batiza as emoções do teu povo. Vem, Senhor, marca, sim, Senhor, confunde o arraial dos inimigos, dispersa os inimigos, confunde o arraial dos inimigos. Sim, Deus, nós invocamos o teu nome, Senhor, nós invocamos o teu nome, nós invocamos o teu nome, nós invocamos o teu nome. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Vem, Deus, tira o opróbrio, tira a vergonha, tira, Senhor, sela o teu povo. Mais perto da paz. Sim. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você. Que a eu vou subir o monte, E muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. eu vou subir o monte. E muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa. Muitas remissões aqui. Muitas remissões aqui. Muitas remissões. Muitas linhagens sendo remidas. Deus renovando a armadura. Deus trazendo de volta a confiança no seu amor. Deus não ama mais quem aparentemente na vida deu tudo certo. Deus não ama menos quem aparentemente na vida deu tudo errado. Deus ama você por aquilo que Ele te entregou. O mesmo Jesus que foi entregue para quem na vida algumas coisas mais deram certo do que errada. Esse mesmo Jesus está disponível para quem na vida deu mais coisa errada do que certo. Porque o que deu o amor de Deus consiste em que Ele nos concedeu para a eternidade. Nesse mundo tereis aflição, mas coragem, coragem, não se renda, não deixe a tua luta, a tua guerra, as tuas circunstâncias determinar o teu amanhã. Ah, meu Deus, ainda que você possa estar vivendo dores, mas ainda assim escolha estar na agenda de Deus, porque todas, não me pergunte como, eu não ouso querer entender, eu só quero ter coração para crer. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus
e ando segundo o seu propósito. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Receba essa palavra como um selo sobre o seu coração, meu irmão. Receba essa palavra como um selo sobre o seu espírito. Deus abençoe teu domingo. Deus abençoe sua semana.